Boa tarde, pessoal. Olha eu aqui de novo. 2 dias seguidos de live, hein? O negócio tá bom por aqui. Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos ver quem tá aqui comigo. Marcela, Daniele, Helena, Lu, Samara, Marcelo, Margarida, Rosângela. Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje a gente vai conversar com uma convidada, eu chamei minha colega Michele, que é nutricionista. Nós vamos falar sobre aquele tema que vocês sempre me pedem, um tema que todo mundo acaba precisando muito de suporte, né? Que é como manter o foco na low carb. Toda vez que eu faço alguma pesquisa com vocês ali, eu sempre gosto de fazer essas pesquisas nos stories para entender, né, como é que tá a vida de vocês, onde que vocês estão tendo dificuldade. E esse ponto, gente, sempre a gente recai nesse ponto, né? A dificuldade de manter. Geralmente as pessoas até conseguem começar empolgadas, né? Porque vem aquela empolgação inicial. Vamos falar que na linguagem popular é o fogo de palha, né? No começo tá todo mundo empolgado, depois quando começam a aparecer mesmo o dia a dia, né? As dificuldades, aí as pessoas começam a desanimar, começam a ficar desestimuladas, e por uma série de fatores, né? Não só por conta da falta de tempo, mas por uma série de questões que a gente vai conversar aqui nessa live. E a gente vai dar dicas para vocês para como a gente consegue manter essa. Não é força de vontade, né? A gente já fala logo de cara que força de vontade tem um tempo de duração muito curto, para vocês manterem essa automotivação, vamos dizer assim, essa disciplina, essa continuidade. Eu vou chamar a Michelle aqui para a gente conversar então, para a gente começar essa live e bater esse papo aqui super bacana. Já tô te chamando aí, tá bom, Mi? Aproveitem, mandem a live aí para os amigos e para as amigas. Manda pelo aviãozinho, gente. Olá, Oi, boa tudo tarde, tudo bem? bem, e você? Tudo jóia? Quanto tempo que a Pois gente é, não se fala, né, Mi? verdade. Mas logo, Ai, logo a gente vai se falar quanto- pessoalmente, falta pouco. Pois é, né? A gente vai se encontrar aqui em Floripa no próximo evento do Low Carb, né? Que vai Sim, ser do Reversa, né? sim, Não vejo a hora. também. A gente fica aqui nem criança que vai para Disney quando tem esses eventos, É, né? só Da esperando o Low momento. Carb. Eu acho que é o melhor momento para a gente se poder conversar e encontrar com pessoas que estão com o mesmo propósito, né? Que estão unidas pela mesma causa. É muito gostoso, né? O clima Sim, que a gente tem ali é incomparável. sim, Pessoas que têm realmente um propósito de vida em comum. É muito gostoso a gente poder se encontrar pessoalmente, se abraçar, tirar muitas fotinhos, né? Que a gente sim, adora. claro, tem que registrar, E porque se não registrar conversar, não trocar vale, né? ideias, Se né? não registrar não fixa conhecimento, não fixa nada, tem que registrar. Tem que registrar. Bem-vinda, Mi. Obrigada Obrigada. por você ter aceitado o convite, que eu sei que a vida de todo mundo é corrida, né? E arrumar um tempinho no meio da tarde, assim, né? No meio da Sim, agenda, eu sei que é meio complicado. imagina, eu que Mas agradeço o obrigada por convite. ter aceitado. E bem-vindos, pessoal, quem está com a gente. Boa Aproveitem essa tarde a live, manda para todo todos. mundo. Quem não conhece a Michelle, né? Eu apresentei ela aqui rapidamente. Eu vou pedir para ela novamente se apresentar, porque ela é minha convidada hoje, né? Sim, Então, se apresenta rapidamente para nós, Mi, para a gente, para o pessoal que ainda não te conhece, começar a te seguir também, né? claro, vamos lá. Bom, gente, eu me chamo Michele, né? Sou nutricionista, sou ex-obesa, para quem não sabe. Já passei por todo esse processo, então quando eu falo, eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui obesa, então passei por todos os caminhos.
já fiz todos os tipos de dietas, já acreditei em coisas mirabolantes, como a maior parte das pessoas, né? E isso foi um dos motivos pelo qual eu comecei a estudar nutrição. Na verdade, não foi nem pensando em se tornar nutricionista, foi mais pensando em aplicar em mim mesmo. Então, eu estudava de forma autodidata e ia aplicando todos os tipos de dieta conforme ia aparecendo em mim mesma. E aí eu cheguei no estilo de vida que eu tenho hoje, comecei a estudar sobre dieta low carb, sobre comida de verdade, sobre dieta paleolítica. E foi isso que realmente fez eu emagrecer definitivamente, porque eu passei por processos de altos e baixos, né? Mas que me fez manter e que me deu esse gás, essa vontade de mostrar para as pessoas que existe um caminho, que não é um caminho sofrido, que é possível sim você recuperar a sua saúde, recuperar a sua autoestima, recuperar, né, chegar aí ao seu peso desejado e sem sofrimento, sem passar fome. E aí eu quis trazer isso para todo mundo e foi quando eu comecei a falar também no meu Instagram e tudo mais. E aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar nutrição porque para poder ajudar, porque só falar aqui talvez não seja suficiente, talvez eu não consiga ajudar tanto. Talvez se eu for nutricionista eu consigo alcançar de repente mais pessoas e realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? E aí foi por conta de todo esse histórico que eu me informei em nutrição, tá? Então, o meu objetivo, o meu foco, né, minha especialidade é emagrecimento, mas também trato, né, doenças crônicas, porque a gente sabe que todas as pessoas que estão doentes estão acima do peso. Então, uma coisa sempre está ligada à outra, né? Então, querendo ou não, a gente acaba trabalhando as duas coisas. A pessoa não chega, ela chega querendo emagrecer, mas ela está diabética. Ela chega querendo emagrecer, mas ela tem síndrome dos ovários policísticos. Então, uma coisa está ligada na outra, né? Então, a gente acaba trabalhando tudo junto, né? O emagrecimento ele é mais uma consequência do tratamento dessas doenças e essas pessoas que estão acima do peso estão doentes, né? Então, é isso. Esse foi um resuminho aí. Eu acho interessante, Michele, porque a maior parte dos profissionais de saúde que atuam com essa estratégia de comida de verdade, né, abordagem mais low carb, eles tiveram esse histórico, né, de estarem acima do peso ou terem um histórico de doenças crônicas relacionadas, né, à insulina, né, a insulina alta, Uhum. pré-diabetes, coisas desse gênero. E aí foram pessoas que tiveram uma transformação de vida, né, e que chegaram a essa solução, vamos dizer, que muitas vezes a gente fica preso nas diretrizes, né, nas recomendações que são, vamos dizer, o padrão, Sim. né, que as pessoas seguem. E quando a gente sai do padrão, percebe que o que é muito comum os profissionais relatarem aqui para mim, que na faculdade não aprendem dessa forma, né, que você passou por isso, em que às vezes, muitas vezes, nas provas responderem errado, Sim. né, É o que mais irem tem. contra o que estão aprendendo, Eu né, e aí entrei, você acaba tendo que e eu entrei na você fez a faculdade já faculdade para sabendo. receber o É, diploma, exatamente. Eu entrei já né? para pegar o diploma mesmo, porque quando eu entrei eu já fazia, já seguia low carb, já tinha emagrecido, já, né? E é exatamente isso, é você escutar uma coisa, vai entrar aqui, vai sair aqui e responder tudo ao contrário, para poder de fato trazer. Porque às vezes, quando, querendo, não tem um certo peso, quando uma coisa era eu falar com a minha rotina, né, com o que eu estudava. A forma como a pessoa vê é diferente. Então, quando eu falo já como uma nutricionista, o peso ele já é outro, né? Querendo ou não. Né? Não que isso seja, eu não acredito, né? Não gosto muito dessas formalidades. Tem pessoas que nem são da área que sabem muito mais do que muitos que são. Mas querendo ou não tem esse peso, né? E aí eu precisava do diploma para poder ter um pouquinho mais desse peso. E aí eu já entrei sabendo tudo mais. Mas tudo bem, foram 4 anos aí na luta que eu consegui não brigar com ninguém. Foi assim, passei, sobrevivi. Eu acho importante a gente falar disso porque quando você traz uma informação que vai contra as diretrizes, aí você fica complicado, porque você fala assim, olha, você não vai basear sua alimentação em carboidratos, né? Aí a pessoa, mas não, lá na pirâmide alimentar tá assim, né? Uhum. Nas recomendações oficiais tá assim. O meu médico falou que eu não posso, né, parar de comer, eu tenho que comer pelo menos um pouquinho, né? Porque senão vai me dar fraqueza. É esse tipo de coisa que a gente ouve. Sim. E as recomendações padrão. E quando a gente sai desse padrão,
eu acho que especialmente os profissionais de saúde, né, como você e como muitos outros que eu já conversei aqui, é interessante ouvir isso, porque vocês estão indo contra o padrão mesmo, né? Estão saindo de um padrão e muitas vezes você tem. Eu gosto de trazer vocês aqui para conversar, justamente por isso, para a gente poder trazer uma visão, né, Uhum. médica, uma visão profissional, uma visão de um profissional de saúde para realmente afirmar isso que a gente traz aqui no Sim. dia a dia, de que não estamos falando uma coisa que veio do além, né, que não tem Exatamente. fundamento. Exatamente. Com certeza. Porque ainda tem esse peso, né? Porque a pessoa vai falar, ah, mas você não é da área. O que você está falando? Então é realmente Uhum, importante mesmo, né? Por esse ponto. Infelizmente, né? uhum, Mas tem que ter. A gente precisa ter uhum, essa segurança, vamos dizer assim, né? E é interessante que você citou essa questão do que a gente aprende na faculdade, porque outra coisa que a gente aprende, assim, a gente passa, acho que muito pouco, eu não lembro nem, não lembro. Eu lembro da gente passar por doenças relacionadas à questão psicológica, mas como bulimia, doenças desse tipo, mas bem rapidamente, né? Então, outra coisa que é muito importante nesse processo da nutrição é a questão comportamental, né? E tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é como manter o foco na dieta. E essa questão uhum, comportamental, a gente também não tem nada na dieta, na faculdade. A gente não tem nada sobre sim, isso, né? Então, assim, é uma coisa uhum, bem quase que matemática. E a gente sabe que nutrição não é uma matemática, né? Não se trata de conta. Se trata de pessoas, de seres humanos, com diferenças e com individualidade, né? Então, a gente não tem muito disso, dessa questão. E aí, tá, a gente aprende ali a calcular uma dieta, a, né, ali 60% de carboidrato, aquela, né, a diretriz, tudo mais. Tá, mas e ali, na hora que a gente está com o paciente e ele não consegue seguir? Porque a gente sabe que a dieta influencia, mas a questão comportamental também, né? A gente sabe que os alimentos influenciam, uhum, mas a questão comportamental também impacta bastante. E aí tem uma série de fatores que implicam na questão comportamental, né? E aí tem estresse do ambiente, estresse da pessoa, né? Enfim, várias questões. E é outra coisa que a gente também não tem, uhum, né, na faculdade, mas que como eu sempre gostei muito disso, eu sempre fui atrás para estudar a questão comportamental, né? Fiz PNL, estudei PNL, né? Programação neurolinguística, coach nutricional, justamente para ajudar as pessoas, porque assim, eu sou uma pessoa que eu me considero nesse sentido um pouco fora da curva, no sentido de que quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou e faço. Mas essa sou eu, e não é 90% das uhum, pessoas, né? Então tá, então uhum. peraí, essa sou eu preciso entender como as outras pessoas são e como elas vão agir, né? Eu sei que vai ter essas dificuldades, mas elas não são como eu vou falar, quer saber? Antes eu vou fazer ali porque tá no meu escopo fazer aquilo, né? Então aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais e abordar um pouco mais, porque é importante, né? A pessoa, o paciente, ele precisa desse apoio. Quando não é só montar uma dieta ou só montar um plano alimentar, ele precisa saber de todo essa nuvem que paira ali quando o assunto é emagrecimento, né, e dieta. Uhum. Alguém colocou É, uma... a gente colocaram aqui, a Noelma colocou um comentário que o médico dela essa semana falou que come poucas opções e ficaria com falta de nutrientes, no caso, dentro Da low da carb, nossa né? estratégia da low carb. Ai, gente, É, é tem o muitos medo, mitos, né? né? A gente sabe que é tal do prato colorido, que precisa comer o arco-íris completo para ter os nutrientes, é uma coisa que a gente É. sempre está falando aqui, E que né? do ponto de vista Mas comportamental dificulta, por exemplo, e que ninguém fala. dificulta porque fica mais complicado você ter muita variedade no Uhum, dia a dia, né? Você, quando tem uma vida muito ocupada, fica difícil você sim. ficar refém disso, de ter a todo momento ter que estar higienizando vegetais, a todo momento ter que ficar repondo vegetais, Uhum, porque eles têm uma durabilidade menor e tudo isso, né, que está envolvido aí. E sim. também o trabalho, né, de ficar O preparando uma tempo, né? O série de pratos, tempo que, a né? praticidade não é a Que é mesma. corrido Uhum. hoje em dia, então é bem complicado, né? É, Uhum. É nesse ponto que eu abordo muito aqui no na minha página, né? Na uhum. questão da simplicidade, da gente realmente Sim, focar no que é mais exatamente. Para mim importante isso é para que a gente fundamental, consiga ter, né? Por isso que eu sempre para a uso gente ter simples adesão, que né? funciona, porque funciona.
E para mim, assim, Uhum, claro que assim, é que eu tenho essa questão da praticidade, assim, eu não ligo para essa questão de variedade e tudo mais. Para mim, esse simples realmente funciona, porque ele tira, sabe? Ele tira, é como se tivesse uma coisa assim toda bagunçada e você arruma ali, tira toda aquela bagunça, fica só bem prático, né? O problema é que uhum, como as pessoas existem muitos mitos, né? De, por conta de vegetais e tudo mais, as pessoas acabam ficando com medo. Mas, gente, funciona, o simples funciona. Tudo, assim, eu costumo dizer uhum, que a vida não é. Tudo bem que a vida não seja tão fácil, mas a gente costuma dificultar ela muito mais. Por conta de muitos detalhes que a gente uhum. acaba se apegando, né? E dieta é a mesma coisa. Sim. As pessoas se apegam em detalhes que não precisa se apegar, né? E muitas Uhum, vezes na dieta e na questão comportamental também, né? Por isso que tem que trabalhar uhum, ali tudo junto, né? Porque é um processo de conhecimento, de autoconhecimento, de corpo, mente, tem que estar ali tudo em equilíbrio. Então, assim, apesar de ser simples, não é fácil e as pessoas confundem as coisas, né? Porque uma é. coisa é ser Simples não é simples, fácil, não significa exatamente. que A é gente raso, que é uma coisa muito. simplifica para que seja menos difícil, menos desafiador. Não significa que é moleza que Sim. vai tirar de letra. É. Não funciona assim com todo mundo, né? E aí isso tem a ver com essa questão do Uhum, como ter o foco. Por quê? A pessoa ela começa ali, né? Como você bem citou no começo, começa ali com energia total e tudo mais, e aí começam a vir algumas crenças nesse meio do caminho que também dificultam. Então, a pessoa começa ali, primeiro mês foi lindo, ela arrasou, perdeu um monte de quilo, teve um super resultado, e aí no segundo mês já não é igual, porque não funciona assim, né? O corpo não é assim tão simples, ele é resistente. E aí é onde ela começa já a desanimar. Por quê? Porque a pessoa tem essa outra crença, esse outro, não é mito, mas uma crença, né? Do emagrecimento rápido. E a gente já falou, é simples, uhum, mas não é que é simples que é super fácil, né? O emagrecimento ele exige tempo. Então, gente, essa questão do manter o foco, ela tá alinhada, ela tá muito ligada ao objetivo que você tem, a alinhar as expectativas que você tem, a trabalhar os seus hábitos. Hábito, gente, não é uma coisa que a gente constrói da noite para o dia. Não tem como. Não adianta ficar 20 anos da minha vida num treinamento militar ferrenho, onde eu acordo tarde ou eu durmo muito tarde, acordo muito cedo, eu me estresso muito no dia a dia, no trabalho, no trânsito, onde seja. Eu tenho, de repente, um relacionamento em casa que é muito estressante. Eu só como tranqueira. Por 20 anos eu estou nesse treinamento militar fazendo isso todos os dias. Então não adianta você querer em um mês arrumar todo esse desequilíbrio que você causou em 20 anos, né? E aí entram aquelas promessas falsas por aí que a gente vê, né? De perca não sei quantos quilos em um mês, 2 meses, quando não é tão simples assim, né? Por quê? Porque sem contar que isso reforça a crença do tipo da dieta temporária, né? A dieta é só por um período. uhum. E não é. Dieta é aquilo que você faz como um estilo de vida, é aquilo que você come. Então, é aquilo que você consegue manter a maior parte do tempo, tá? E aí vem o Uhum. outro, Bem e isso. aí vem uma outra crença que é, mas aí eu tenho que fazer dieta o tempo todo 100%? Não. Se você entrar pensando que vai fazer 100%, já é um tiro no pé, porque você não vai seguir 100%. Aí na primeira queda que você não consegue seguir o 100%, pronto, você já sai tudo do foco, já não quer focar mais, porque já saí mesmo, quer saber? Perde o foco. Então, assim, tá vendo como É, são bem isso. muitas coisas a serem trabalhadas? Tem muitos comportamentos. É. E eu acho importante, assim, essa questão de facilitar, né? O que você falou. Que é simples, mas não é fácil. Uhum. A gente procura eliminar o que está em excesso. Então, aí eu gosto de colocar a visão do minimalismo, né? Que é Sim, algo que eu aplico, assim, com uma visão minimalista. Primeiro, a gente precisa entender que a gente realiza aquilo que a gente prioriza. Se exatamente. você não prioriza, eu acho que se você tem que tornar isso um propósito para você, né? Eu preciso recuperar minha saúde, eu preciso, enfim, quero ficar em boa forma. Se você não coloca isso como um propósito e como uma prioridade na sua vida, você não vai fazer. Ah, eu vou Sim. fazer quando der, vou deixar para depois. A gente tem que colocar isso na frente ali, na nossa pilha de prioridades, tem que colocar na frente ali. Uhum. Porque vamos pensar assim, tudo que você
prioriza, você realiza. Se você prioriza ficar nas redes sociais, você vai ficar excelente nisso, né? Você É, vai passar horas ali nem perceber. Agora, se você prioriza, por exemplo, cuidar da sua saúde, eu vou tirar 2 horas do meu dia para cuidar de mim, para ir na academia e para preparar meus alimentos. Você está se priorizando, você está priorizando aquilo e reservando um tempo sim, da sua rotina para isso. Então, a gente tem que priorizar, a gente tem que desapegar, ainda dentro da questão do minimalismo, a gente tem que desapegar das coisas que não fazem mais sentido, né? sim, Se eu quero adotar um estilo de vida saudável, eu tenho que desapegar de tudo que não faz mais sentido dentro desse estilo de vida, deixar para trás. sim, E aí eu tenho que reorganizar, eu tenho que planejar essa minha nova vida. Como? Eu tenho que saber que eu tenho que fazer compras, repor o que está faltando, tenho que eliminar da minha despensa as coisas que eu não vou mais consumir, né? uhum, Não faz sentido mais manter na minha despensa os alimentos que não vão me favorecer. sim. E aí eu tenho que planejar minha semana, tenho que cozinhar meus alimentos, eu tenho que manter alimentos prontos para aqueles dias corridos, para chegar lá no meu freezer, descongelar e comer. Então, eu coloco esses 3 pilares aí, como os principais mesmo. Você priorizar, Uhum. você desapegar do seu passado e você organizar, planejar o seu dia a dia. Você ter um dia a dia organizado para que você não caia em Sim, tentação, eu né? ainda adicionaria E aí que você torna isso mais simples. eu ainda adicionaria ao que você falou a questão do propósito mesmo, de ter um motivo. Então, por que acontece? Por que normalmente a gente perde o foco de alguma coisa? Então, vou citar um exemplo. De repente, eu estou lendo um livro que não está muito interessante, e aí, logo, por não estar muito interessante, porque né, é um tema de repente que eu não gosto muito, aí eu toco uma mensagem no meu celular, eu vou pro celular e aí eu foco, porque lá tá legal, lá tá interessante. Eu começo a priorizar lá porque o meu foco foi para lá. A gente simplesmente muda o foco, né? Só que aquilo que estava no livro para mim era importante e eu mudei o foco. Por quê? Porque eu não tinha um motivo forte o suficiente para seguir aquele livro. De repente eu precisava estudar aquele livro porque, sei lá, porque para uma prova, eu preciso passar numa prova. Né? Então, esse é meu motivo forte para se apegar ao livro. Não, não vou ver o celular porque eu tenho uma prova. Né? Então, na dieta, quando a gente fala da mudança do estilo de vida, você precisa ter um motivo muito forte. As pessoas acham que a questão do perder o foco é de tipo, às vezes você fura. Não, gente, não é isso. Quando a gente perde o foco, é porque a gente perde o nosso propósito realmente. Né? Eu costumo dizer, citar o exemplo do trabalho. Você não para de trabalhar simplesmente porque quer saber? Não, não, você tem boletos para pagar. Esse é o seu principal, né, motivo. Eu tenho conta para pagar, tenho boleto para vencer, tenho uma viagem que eu quero fazer, tenho uma roupa que eu quero comprar. Então você tem aí vários motivos, vários propósitos para que você não pare de trabalhar. Motivos que fazem Uhum. você acordar às vezes 4 horas da manhã e pegar um trem lotado por 2 horas para ir trabalhar. E na dieta o motivo precisa ser também tão forte quanto do trabalho. É a mesma coisa. Quando você perde esse Um propósito, compromisso, esse né? compromisso, essa visão do não, eu tenho esse compromisso, eu quero atingir isso daqui, eu preciso disso aqui, dificilmente você perde o foco. Você pode até, em algum momento ou outro, como eu falei, né, colocar o pé na jaca lá, sair um pouco, mas você precisa lembrar sempre desse motivo. Qual é o motivo? Pelo que eu estou fazendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu preciso evitar esse alimento e comer aquele outro? Por que eu preciso, sei lá, ir para academia? Esse motivo ele tem que estar ali, ó. Tem que estar ali, na sua cabeça. A cada momento. Até que. E repetição, né? Repetição. E Até. repetição para que se transforme em um hábito. Exatamente. Aí quando você menos esperar, já vai ser um hábito. Vai ser natural. Você não vai precisar É. forçar a lembrar, nossa, eu tenho um motivo. Não. Já está ali, ó, enraizado. E o hábito é aquilo, leva tempo. Né? A gente precisa, demanda muito tempo e cada pessoa tem um tempo. Tem pessoas que pode ser mais rápido, tem pessoa que não. Né? Mas acho que o principal motivo para manter o foco é esse. Né? Até dá para utilizar algumas estratégias, como você falou, se planejar, de deixar a coisa mais arrumada, mas você precisa ter isso no começo muito forte. E eu costumo dizer, pega esse motivo e anota nesse começo, anota, deixa na tela do celular, deixa na porta da geladeira. Eu não sei onde você mais olha, deixa lá. Porta da geladeira funciona, né? Sim, Deixa a fotinho na porta da geladeira. não tem erro. No Ajuda muito. armário, onde for, deixa. Ele precisa estar muito forte. Porque acontece, aquilo que você falou, aí vai desanimando, é por isso. Porque ela esquece daquele motivo lá. Aquela animação que ela tinha por causa daquele motivo que ela tinha no começo, de repente ela esqueceu aquilo. Porque ela não está acompanhando aquilo de perto.
e aí ela esquece. E aí quando você vê de novo, você, você se anima de novo, né? Você lembra. E aí você vai reforçando esse hábito. Porque para manter o foco, gente, Uhum. é hábito. É quando você consegue realmente mudar o hábito. Aí dificilmente você sai do foco. Porque tá tão forte, né? Que você não sai. Da mesma forma que a gente consegue criar hábitos ruins, nós também conseguimos criar hábitos bons. Acontece que hábitos ruins, a recompensa é imediata, né? Hábitos Uhum. bons, não. Hábitos bons eu preciso ter paciência porque não vai acontecer da noite para o dia. É mais difícil, é mais, Exato. né, mais desafiante. Então, a gente precisa ter perseverança ali, lutar e ficar até realmente virar um hábito. E eu acho que outra coisa que Uhum. acaba dificultando também para as pessoas é quando elas querem tudo de uma vez só, né? Querem fazer tudo de uma vez só, fazer 100% de tudo. Então eu vou para academia, vou ficar lá fazendo um monte de coisa, aí eu vou fazer dieta. E aí começa a fazer tanta coisa, né, que ela acaba se perdendo muito mais, em vez de simplificar, como a gente fala, que acaba dificultando e faz ela perder um pouco desse foco também, né? Não sei se você concorda com isso. Concordo. Eu acho importante isso que você falou antes, né? De entender que a recompensa, a gente não pode viver só de recompensa imediata e sempre fazer analogias. Uhum, Que as coisas que a gente deseja, elas requerem um investimento de energia, de tempo, né? Por exemplo, se você quer comprar uma casa, você tem que economizar para comprar aquela casa. Você não uhum, vai comprar amanhã, eu quero a casa, quero agora e é, pronto. Não, você vai ter que trabalhar para isso. Você é, quer passar num concurso público, quer passar num vestibular, sim, você quer ter uma promoção no trabalho, coisas desse tipo, né? Quer, enfim, fazer uma especialização, você vai ter que estudar, você vai ter que investir tempo. Então, são recompensas, né, no longo prazo ou no sim, médio prazo, não é uma coisa imediata. A gente tem que parar de viver em função desse imediatismo, de sempre querer se sim, recompensar com coisas que acontecem em nível imediato. E, enfim, a gente pode também criar metas menores, né, Mi? sim, Essa coisa que você falou agora, de querer tudo ao mesmo tempo. Quando uhum, você cria metas menores e começa a enxergar os seus progressos nesses pequenos passos, você começa a se motivar. sim, A gente não tem que ficar olhando só para a reta final, a gente tem que olhar o que que a gente já melhorou, o que sim, que a gente já conquistou e que exatamente, já está trazendo. Ai, olha só, vamos comemorar e vamos começar a alimentar isso, né? Essa exatamente, sensação de de vitória vitória. com as pequenas recompensas, né? Sim, precisa ter. E as pessoas acabam não comemorando, porque elas ficam olhando o fim, né? Mas você precisa olhar para o Uhum. meio. O fim, ele é um fim, ele tá lá. Só que se você não fizer o meio direito, você não vai chegar nunca nesse fim, né? Então tem que aproveitar esse meio, realmente, aquele se apaixonar, que as pessoas falam do processo, nada mais é do que isso, é do que você ver essas pequenas conquistas, né? E as pessoas acham que é só o quilo lá, o peso que é essa conquista, e muitas vezes não é, gente, né? Eu trabalho, né, atendo muitas pessoas que têm doenças, né? Então, síndrome dos ovários policísticos, resistência à insulina, diabetes tipo 2. Então, assim, eu tenho uma paciente que ela ainda não emagreceu, ela tem síndrome dos ovários policísticos, mas ela ainda não chegou no peso que ela desejava. No entanto, ela engravidou. Isso é uma conquista. Olha que Ela entrou com conquista, o né? objetivo de Incrível. emagrecimento. Mas ela conseguiu engravidar, que era algo que ela não planejava agora, mas ela queria, mas sabendo da condição Uhum. dela, ela sabia que precisava emagrecer e tratar a síndrome dos ovários policísticos. Mas tratando a síndrome dos ovários policísticos, apesar dela não ter perdido ainda todos os quilos que ela queria, ela conseguiu engravidar. Isso é uma conquista, né? Então, às vezes, um Uhum. sintoma Que que você conquista, né? melhora, né? De repente sentir mais energia, de melhorar o intestino, isso é uma conquista, gente, porque é uma dor que você tinha antes de iniciar, né, o processo. Só que as pessoas não consideram, elas só consideram um peso lá na balança, um número na balança. E Exato. aí fica A difícil. gente também a gente tem que começar a observar os pequenos avanços. Lá no início, quando você está começando a fazer a mudança na alimentação, você começa a perceber bem-estar, né? Uma disposição. A gente tem que começar a prestar atenção nesses primeiros avanços, Sim, realmente, né? Não ficar só preso no número que a balança mostra. A exatamente. gente tem que prestar atenção em quem está tendo mais disposição, porque geralmente a primeira coisa que aparece, não É, é isso? A gente fica mais disposto, mais sim, com humor melhor, a pele começa a melhorar. Para mim, uma das primeiras coisas foi a pele, porque eu sim, tinha muita acne. A pele, assim, foi uma das primeiras sim, coisas que melhorou.
os sintomas gastrointestinais que a gente costuma ter também, né? Aquela Sim, coisa de acabar comendo, comer, ficar pesadão, ficar com gases, ficar com aquela azia. Você sim, para de sentir isso, porque aí você percebe o quanto a alimentação que você adotou, ela realmente é compatível, sim, né, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. É isso que a gente tem que começar a observar, né? sim, Muitas pessoas também, no caso das mulheres, até param de ter cólica, né? Cólica no sim. período menstrual. Tem tantas coisas que vão, E vão vão dando, melhorando. vão melhorando realmente. E são E as conquistas. pessoas também precisam são conquistas. A gente tem que observar isso, não só o resultado final, a meta de perda de peso. A Uhum. gente tem que entender que primeiro vem a recuperação da saúde, né? Do equilíbrio hormonal, do equilíbrio da cura intestinal, né? Da cura, enfim, do reequilíbrio intestinal. É uma série de fatores. O nosso corpo funciona ali Sim, tudo em harmonia. Se sim, estiver em desarmonia, então, vai levar tempo. Não, não dá para ser uma meta imediata. Ah, em um não mês dá. eu quero perder 10 quilos. Exatamente. Não é assim, não vai ser igual para todo mundo, cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem, né, carrega ali hábitos de vidas de décadas que não vão ser consertados, né? Uhum. O corpo não vai responder isso em um mês, 2 meses, tem gente que responde rápido, tem gente que leva anos. Sim. Então, é estilo de vida, tem que entender que não é dieta E aí, temporária, gente, a né, mesma amiga? disciplina que você teve lá, né? Militar, treinamento militar lá, disciplina. Para os hábitos ruins, você precisa ter a mesma disciplina para esses novos hábitos, né? E essa disciplina, ela exige escolhas, ela exige você ser adulto, saber do que você Isso. quer, do que você precisa, e ainda que você não queira lá, sua criança interna não queira fazer algo, não queira comer algo, não queira mudar algo, você tem que ser adulta e seguir aquilo que você escolheu e ter a disciplina, Uhum. né? Então você se propôs, bom, eu vou passar com a nutricionista, vou passar com a Beth, vou iniciar uma mudança no meu estilo de vida. Tá, isso é uma escolha. Só que sem a disciplina não vai resolver, você tem que manter aquela escolha. Então, você todo Uhum. dia vai ter que escolher. Todo dia você tem o poder de Uhum. escolha. Todo dia você pode ficar dormindo e não ir trabalhar, mas você escolhe trabalhar. Com a dieta é a mesma coisa, né? Eu posso escolher comer qualquer outra coisa que eu não deva, eu não deveria, mas eu escolho comer aquilo que vai me aproximar do meu objetivo, porque eu sou adulta e preciso pagar o preço disso. É assim que funciona. Não, não existe outro caminho, um caminho bonito, cheio de. Não existe, o caminho é esse. Uhum. Eu acho importante a gente também falar em relação à questão do ambiente, né? Isso que eu falei ali de você organizar o seu dia a dia, você tem que tornar o seu ambiente favorável. Por quê? A vida lá fora não vai facilitar para a gente, Não. não. A gente sabe que o mundo é Carbolândia, É, né? Qualquer lugar que você vai estar o quê? Imperando a sim. Carbolândia, porque é o padrão alimentar da população, Sim, né? Da vida moderna. exatamente. Então, a gente não tem que ficar se sentindo um ET e falar, ai, não, eu não posso mais socializar, não posso. Não, você continua com o seu propósito, né? Vai socializar, vai viver a vida, mas você não precisa ficar consumindo o que as outras pessoas estão consumindo só para ser socialmente aceito, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas ficam assim, ai, mas aí eu fui lá jantar na casa da minha sogra, ela ficou chateada porque eu não comi tal coisa, aí eu comi, já me desandou tudo porque eu comecei a ficar com vontade de comer doce de novo. Uhum, Gente, você é adulto, você toma suas decisões, né? exatamente. Conversa, você fala, olha, eu estou cuidando da minha saúde, eu fiz essa escolha aqui por conta de uma questão de saúde, não fica precisando, ai, não, não vou Se comer, não tô te justificando. fazendo respeito, né? Não é desfeita, porque realmente nesse momento, né, eu adotei uma escolha pela minha saúde e eu não vou comer, mas não estou te fazendo desfeita, É, né? A gente tem que saber como conversar, não é sim, isso de, ai, vai ficar chateado, querendo agradar todo mundo. A gente tem que entender que a nossa saúde está em primeiro lugar, né? exatamente. E que, vez ou outra, você elege algumas situações para você abrir exceção. Se você já sabe que naquele fim de semana você vai ter um jantar, você vai ter um evento, você pode se preparar para isso, né? Falar, olha, naquele dia eu vou escolher comer, por exemplo, a sobremesa. Você Uhum, não precisa se jogar de cabeça e comer tudo que está lá disponível.
até o É, amendoim de entradinha, né? Até aqueles é, amendoinzinho. Ai, é porque tudo. tá na mesa, eu vou É. comer, né? Eu vou abrir. Aí você pega e já se joga de cabeça, Você assim, sabe que tudo ali, já toma até o você falou isso, refrigerante. e isso é uma questão comportamental que existe muito, né? E que está muito enraizado justamente por essa questão de que as pessoas já têm isso, de que quando sair, se encontrar, ou viajar, que nem eu falei, até hoje eu falei sobre isso, né? Eu repostei tudo que eu fiz na viagem em relação à alimentação, e falei sobre isso, essa questão. Gente, a gente pode sim sair, se socializar e comer de repente alguma coisa, mas a gente não pode esquecer que a comida ela tem um fator que é principal na nossa vida, que é nutrir. É para isso que ela serve, né? Então, assim, só que tá muito forte. Não, se eu vou para o aniversário, tem que comer. Se eu vou encontrar os amigos, tem que comer. Tudo tem que ter comida. E aí, como você bem disse, tudo é carbolândia, né? Não é tudo comida de verdade, não é tudo uma comida, né, que você pode, de fato, comer ali com mais tranquilidade, vamos dizer assim. E aí entra de novo a decisão do ser adulto, a questão do ser adulto. Você precisa fazer escolhas, né? E infelizmente, nesse meio do caminho, algumas pessoas você não vai querer machucar, mas vai acabar machucando porque você precisa fazer a sua escolha. Você não pode ficar dependendo de que o outro vai ficar chateadinho. O outro é adulto também. A não ser que você esteja falando com uma Uhum, criança, né? Então, tudo uhum. isso você tem que pensar, você tem que avaliar. Então, se é uma pessoa que de repente tenha uma questão mais assim, se prepara para aquele momento. De repente, como ela disse, né? Como você disse, come alguma coisa antes. Foi isso que você disse? De comer alguma coisa antes, de se planejar ou Você pode escolher sua se sobremesa, por alimentar, exemplo. faz isso, escolhe um item Um ali que tá na item. mesa, não precisa comer E outra, até o refrigerante porque tá na e o que mesa, acaba né? criando um atrito é porque as pessoas, a pessoa precisa mudar a questão do mindset. Por quê? O que cria o Uhum, atrito não é eu não quero. É o não posso. Mas como assim você não uhum, pode? Então, a forma como você bem falou, se comunica é muito importante. É eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. A pessoa não vai enfiar o negócio na uhum, sua boca. Eu não quero. Eu comi, eu não estou muito bem. Estou uhum. tratando uma doença. Existem várias formas de você responder sem ser descortês, sem desfazer da pessoa. E a pessoa não vai ficar chateada com você, porque afinal de contas, quem vai ficar chateado com alguém que está falando, olha, estou tratando uma doença? Não faz sentido, né? Uhum. Porque se essa pessoa ficar Sim, chateada, ela não é sua amiga, pelo amor de Deus, né? Então, mas essa eu questão que você acho falou é importante importante. isso. Uhum. E a gente não ficar preocupado, assim, você tem que priorizar realmente o seu processo, né? Uhum. E a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Infelizmente, a maioria vai ter aqueles amigos que vai falar, ai, olha só, não bebe mais, não sei o quê. Gente, são suas escolhas, haja como adulto, né? Você não é mais Exatamente. um adolescente que tem que ficar aprovando, precisa da aprovação do grupo, É, né? Para se sentir. A gente não é mais adolescente, a gente é adulto, como você mesma falou, sim. né? Então, assuma a responsabilidade, faça suas escolhas que estejam alinhadas com o seu objetivo, com a sua causa, com o seu propósito e com o seu motivo, né? É. Seu motivo forte, sempre lembrando do seu motivo que está acima de tudo isso. Inclusive, Onde você quer chegar, por que você quer chegar Inclusive, ali. sabe o que eu acho muito bacana para esses casos de pessoas? Porque a gente sempre tem, né? Aquelas pessoas ao redor que são as que ficam ali cutucando, né? O que eu costumo dar como uma Tem. dica é falar para as pessoas, para o paciente, né? A seguinte questão: quais são as pessoas que te prejudicam nesse sentido? Né? Aquela pessoa que você vai lá na casa dela, ela fica insistindo, ela não entende, ela fala, não, só um pedacinho. Quais são essas pessoas que você acha que pode prejudicar nesse sentido? Tal, tal, tal. Então você vai mandar uma mensagem para ela explicando a situação antes de acontecer. Então, olha, fulano de tal, eu estou iniciando um processo de tratamento para uma doença XPTO, né? Eu gostaria de contar com o seu apoio, com a sua ajuda. Em alguns momentos eu vou precisar falar não. Eu não quero que você leve isso para o lado pessoal, é simplesmente porque eu estou me tratando, eu estou cuidando de mim, e no final vai ser muito legal eu poder comemorar com você a minha vitória. Cara, não tem erro. Não tem erro e ainda vai ajudar, Uhum. porque se você for na casa do fulano e ele oferecer e você aceitar, é capaz dele te cobrar. Mas peraí, você me mandou uma mensagem falando que você não ia aceitar. E a pessoa acaba te cobrando. Então é uma dica bem Pois é. bacana que vocês podem aplicar. Você manda por mensagem mesmo para a pessoa. Se você não quiser falar, ficar com medo, vergonha, enfim, que seja, é uma opção.
dá certo, gente. Pode ter certeza que dá certo. Isso é uma técnica. Uma coisa que eu acho bacana que eu lembrei agora, que é interessante, que geralmente ajuda muito, é você fazer parte de comunidades, você fazer parte de grupos de pessoas que estejam engajadas com o mesmo propósito, Sim, né? Você, aqui no Instagram é o que mais tem, a gente tem diversas páginas, né? sim, Então, sigam pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito, entrem sim, em comunidades, a gente tem lá a Rebelião Saudável, né, Mi, que a gente faz parte, que o pessoal está engajado nisso, que, enfim, assistam lives, estejam conectados com, alimentando isso em você sim. diariamente, leitura, né, você Leitura. ouvir podcasts, você ter leitura, você assistir lives de profissionais que tragam esse conhecimento, que te alimentem isso diariamente, né? E também enfim, realmente é isso, É, alimentar isso em alimentar. você diariamente. Não deixe essa chama apagar, porque realmente o ambiente ao nosso redor não é Não, favorável nem para a gente quase se sempre, não é? manter Nem no no trabalho, local. nem em lugar nenhum. Então, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você tem um sonho, o sonho é seu. Não adianta você virar pro fulano e falar, cara, me ajuda a conquistar aqui, realizar meu sonho. O sonho é seu. A obrigação de correr e de fazer por onde não é do seu marido, não é da sua família, não é do seu amigo. A obrigação e o Sim. foco é seu, é só seu. A outra pessoa, ela pode até te ajudar, se ela estiver disposta, se ela... Tudo bem, ela pode, mas ela tem o direito de falar, não quero saber. Porque tem isso, mas meu marido... O seu marido não tem obrigação. A obrigação não é você, o sonho não é seu. Então você Uhum. corre atrás do seu sonho e o seu marido que fique lá na rosquinha, na bolacha dele. Entendeu? É assim que funciona. Uhum. Isso é ser adulto, Bem né? isso. Não adianta. E você acaba influenciando. Se você se torna firme e a pessoa começa a ver, ai, olha só, tá com um humor melhor, tá ficando mais bonita, a pele tá mais bonita. E você vê que aquilo tá Uhum. dando resultado, a pessoa começa a se inspirar em você. Sim, Ela começa, ai, deixa eu experimentar um pouquinho disso, tal. Você não tem que impor nada para ninguém, mas faça exatamente. por você. Não fique esperando a aprovação do mundo, não fique esperando que as pessoas vão te apoiar. A gente tem que criar realmente o nosso ambiente Sim. favorável para nós. Se dentro da sua casa tem outras pessoas lá vivendo na Carbolândia, você Uhum. tem que fazer a egípcia. Faz de conta que, É. não, isso aqui não me Vai pertence. tornar Isso mais aqui não me desafiador? pertence, Vai. Mas vai, conquis- né? A gente tem que conquistar colocar o sonhos e propósito. objetivos, ninguém falou que é fácil. A gente só falou que é possível. Que é fácil, ninguém falou. E que Sim. pode ser mais simples, né? Mas para ser fácil, a gente não falou aqui. Nem eu, nem a Beth. Assim, é duas mulheres que já foram obesas, né, que estão Uhum. se mantendo aí em boa forma durante anos, porque a gente sabe que isso aqui que a gente adotou é para o resto da vida, é estilo de vida, não é É, dieta temporária. Então, a gente realmente, para ter foco na low carb, tem que entender que quando a gente fala low carb, a gente está falando comida de verdade, sim. viu, gente? É. Não estamos falando estratégia X, Não, tá YZ. falando de Low carb comida. é de muita De coisa. base alimentar. Eu Comida. costumo falar, gente, você é a sua base alimentar. A sua base alimentar é o que você faz 80% do tempo. Os 20% se você vai querer tomar refrigerante, se você vai comer biscoito, é outros 500, mas 80% tem que ser a base, que é comida de verdade. Sim. E a gente entender que exceções são coisas pontuais, que a gente não precisa viver dentro de uma bolha, mas a gente tem que saber fazer as melhores escolhas nesses pelo menos 80% do tempo aí, Sim, e entender que não é algo temporário, né? É uma coisa que realmente vai ter que ter adesão aí pro resto da vida, porque se você volta a cometer os mesmos erros do passado, você vai começar a obter de novo os mesmos é, resultados que você tinha antes, né? exatamente. Então tem que manter Porque uma hábitos são constância. mutáveis. Então, de mesmo modo, você pode ter um hábito bom. Você consegue enraizar isso e começar a pensar de forma mais automática nisso, no ponto de que tudo que você olha, você fala, isso aqui não é bom, não vou comer. Já é automático. Mas se você começar a voltar para os hábitos, eles vão voltando também. E mais rápido, né? E bem mais rápido, porque tem a recompensa rápida. Nosso cérebro tem um sistema de recompensa rápida para esses hábitos ruins, porque, né, a gente sabe que carboidrato tem aí essa grande ligação com a sensação de prazer imediato, e aí é muito mais rápido para a gente voltar
né? E um exemplo muito claro disso são as pessoas por isso que foi, né, por isso que eu falei esses dias de alimentação durante a viagem, porque o momento mais rápido onde isso acontece são em viagens. A pessoa vai viajar de férias, fica lá um mês fora e descamba. E quando volta, ela fala, meu Deus do céu, e agora? Porque saiu tanto do plano que aquilo é rápido, o corpo gosta. E aí, para voltar, de novo, o mesmo processo. Então, mantenha a base, comida de verdade 80%, independente do ambiente em que você esteja, do lugar que você esteja. É isso que vocês têm que pensar. Uhum, uhum. E a gente consegue fazer boas escolhas em qualquer lugar, né? Sim. Mesmo em viagem, você mesma mostrou exemplos lá nos seus stories, né? Uhum. Às vezes você chega num buffet de um hotel lá no café da manhã. Lógico que aquele buffet vai encher os olhos, né? A Sim. gente tem aquela nossa memória, né? Das Sim. épocas da Carbolândia. Ah, olha isso aqui. Mas é engraçado, não sei se isso acontece com você. Às vezes você é mais bonito do que gostoso. Hoje em Sim. dia, se eu como um bolo assim, eu falo, gente, que coisa doce. Ele É trava muito aqui. difícil. Porque é hábito, né? É. Você cria tanto hábito, você habitua o seu paladar a comer comida, que quando você coloca um doce, ele chega a travar aqui. Sim. Então é questão realmente de repetição. Diariamente, você alimentando isso, você evitar aquilo que você sabe que vai te fazer mal, né? E aí você vai criar um novo prazer por Uhum. outros tipos de sabores também, Sim. né? E pensar que a gente não vive de prazer imediato, gente. Acho que essa é a principal mensagem É. aqui, que a gente tem que construir um estilo de vida. Enquanto a gente vive como criança, vamos dizer assim, né, querendo que as nossas necessidades imediatas sejam atendidas a todo momento, Sim. a gente não vai ter resultado. A gente tem que pensar em construção de hábito para obter resultado a médio e longo prazo, no médio e longo É prazo, por isso, tá? gente, que vocês Então, precisam se atentar muito ao pensamento de vocês. Porque os nossos pensamentos, eles antecedem o ato em si, tá? Então, vocês precisam realmente, esse processo de mudança de hábito exige uma atenção muito grande aos seus pensamentos. Como você se sente, como você está se sentindo, por que você está querendo determinado alimento. Tudo isso faz parte do processo. Por quê? Porque o pensamento ele antecede o seu ato. Então, às vezes você pensa, eu tô cansada. Mas e aí você pega, eu tô cansada? Eu não vou preparar nada, eu vou pegar, pedir uma comida aqui rápida e pede um fast food. Então, tudo isso você precisa se atentar. Por que que eu tô querendo isso? E realmente é um processo de autoconhecimento. Por isso que a gente fala, não é fácil. Mas precisa ser não. feito. Então, anotar se for preciso, tudo isso. Mas eu vou te falar, o que eu falo assim, vale tanto a pena porque você, quando começa a conquistar esses resultados, você se sente empoderada, não É, é? Você fala, nossa, cada conquista que você tem que sim, falar, olha só, eu consigo, eu consigo. Então você tem que sim, se alimentando disso, dessas pequenas sim. conquistas, né? Não fica olhando só, volta para aquilo que a gente conversou no começo da live, É, não fica olhando só para o final. Só vai estar bom na hora que eu chegar lá. Não, fala, olha, eu tô conseguindo, é, eu posso. Se alimenta disso, né? sim. Se automotiva com essas conquistas pequenas que você vai Porque essa tendo. motivação que vocês esperam de acordar todo dia, uhul! Isso não vai acontecer, Não gente. tem, Isso gente. não Não existe. tem. Não existe. Aham. Eu, Michelle, for depender dessa motivação para ir para academia todo dia, eu não vou. Eu não vou. Encara como Para compromisso. mim, Não todo é, dia eu tenho que não é. pensar, alguma coisa. Espera isso, não, isso aqui, ó, isso aqui, eu vou me apegar a isso, vou, porque não é fácil. Coloca o alarme no celular, fala hora da academia. É o horário É, inegociável. Não tem. Esse daqui é um compromisso que eu sim, tenho. Encare como um compromisso e realmente priorizando, né? Porque sim, senão, não só academia, mas aquele momento do fim de semana de você cozinhar sua comidinha, de você uhum. deixar seus alimentos mais Mais prontinhos práticos, ali para a semana, pré-preparados, mais exatamente. práticos, sim. Porque a gente sabe que a vida é corrida e na hora do dia que você está cansado, aquele dia que deu tudo errado, você fala, ai, não quero fazer nada. Aí você vai lá, mas eu tenho É, tal coisa no freezer. Ou então eu é, vou lá e pego, cozinho ovo, é, gente. Pra que ficar, né, complicando? Vai lá e cozinha ovo, come ovo. Enfim, a gente tem que parar de ficar só querendo
alimentar o nosso prazer, colocar Exatamente. em primeiro plano É, nutrição, né? Essa balança não pode ficar sim. desequilibrada. Ai, primeiro vem o prazer, depois a nutrição se der. Não. Não. Nutrição em primeiro lugar. Prazer é o complemento ali. Ele é importante também, mas a gente não pode colocar ele acima da nutrição. Exatamente. E isso Tem de que congelar é colocar muito de bom. Eu sempre forma. falo, quem congela tem. Então congela, e É, quem congela tá? tem. É prático, né? É bem prático, só E descongelar. olha, carne moída e ovo. Eu falo, o pessoal fica pedindo, Beta, posta aí o que você tá comendo. Eu falo, gente, se eu começar a postar, vocês vão falar, vão desanimar, É, porque eu como é. carne moída e ovo a Se eu semana postar inteira. tudo também, vou falar, nossa, mas que monotonia. É só isso que É, você come, porque é bem isso. todo dia ovo, todo dia ovo ou uma carne, ou algum tipo de carne. Mas outra parece um vegetal. Aí eu coloco, Aí, ó, o meu olha, lado vegano se me apareceu enjoa. hoje. Então não tem muito, né, assim, eu até criei porque eu entendo que tem pessoas que precisam, principalmente no começo, né, Sim, dessa um variação, de um cardápiozinho, né? cardápio e tudo mais. E aí eu fiz um e-book, eu criei um e-book com receitas para café da manhã, almoço e janta, porque aí para a pessoa que precisa de ter isso, ela prepara lá, né? O Mas suporte, a transição, né? É exatamente. porque no começo realmente é um choque muito grande, Sim, mas é o que a gente costuma falar, que não foi ontem que eu parei de comer pão, macarrão, sim, arroz com feijão, e hoje eu como só carne com ovo cozido. Foi um exatamente. Um processo, né? processo. A gente mostra isso. Exatamente. São etapas até que chega um momento que você se torna algo tão automático, esse hábito, que você nem percebe Sim, mais. Mas é importante vocês entenderem que para construir esse hábito, a gente tem que ter continuidade e não esperar recompensa imediata o tempo inteiro, né? exatamente. Ele vai acontecer. Tem que Você vai ter, começar a desapegar tanto desses detalhes que, olha, sim, não vai mais fazer diferença se tem variedade, se hoje no almoço você comeu a mesma coisa que na janta, sim, né? Enfim. exatamente. Come a semana inteira a mesma carne que você preparou ali, fez vários potinhos e colocou na geladeira e no freezer. Sim, O importante é você priorizar a nutrição, né? Se você estiver fornecendo o que o seu corpo precisa, que é a base com proteína animal, comendo proteína animal suficiente, aí você complementa com os vegetais que você quiser, se tiver exatamente. disponível, se não tiver, come sua carne cozida e seja feliz, né? Exatamente, porque isso de. E economizar tempo, né? Vamos combinar, gente, que tempo é uma moeda escassa, né? E quem tem tempo para ficar horas na Uhum. cozinha? Hoje em dia, poucas pessoas têm tempo para É. ficar muito tempo na cozinha. Então, mesmo até nisso eu pensei para criar o e-book. Sabe, não são receitas mirabolantes, porque também não quero passar horas na cozinha. São receitas que eu faço, né? Sim. E isso é Uhum. importante. E não precisa ser assim, porque isso, gente, só dificulta. Quando a gente começa a colocar essas, É. só dificulta. Então a ideia é realmente simplificar. Quanto Uhum. mais você simplificar para você mesmo, melhor. Se você não sabe, gente, tem a Beth, tem eu, tem tanta, assim, peça ajuda, sabe? Você aceitar ajuda, entender que você precisa de ajuda, isso não é ruim. Se eu, Michelle, eu acredito que você também, tivesse o conhecimento na época que eu passei pelo meu, né, pelos vários anos que eu levei tentando emagrecer, com o conhecimento que eu tenho hoje, gente, se eu tivesse alguém me falando, não, olha, isso daqui, tem isso aqui, faz assim, é simples assim. Cara, olha, seria outra Michelle há muito tempo. Há muito tempo. Vou te contar que a gente passou por muito perrengue para hoje entregar o caminho prontinho para as pessoas, né? Exatamente. Fala. Quanto perrengue que a gente passou. Então, assim, o que está aqui a gente já entrega bem mais fácil, um caminho bem mais simples, Sim. né? Então, não vai precisar ficar dando as cabeçadas É, e os tropeções que a gente teve. exatamente. Então tem que É. aproveitar, gente. Tem que Ai, aproveitar gente. isso. Mas olha, a gente está aqui batendo papo já há 1 hora e a A coisa hora como é boa. bom, né? A gente conversar. A hora O pessoal boa. quer fazer alguma Eu vou te pergunta? pedir para ver se aqui o pessoal, se tiver alguma perguntinha, coloca aqui no balãozinho da interrogação para nós, né? Que a gente já Uhum. está indo aqui, né? Já estamos fechando 1 hora de live. Ah, olha só, deixa eu ver aqui. A Cristiane está falando: estou no meu 4º dia de alimentação beta. Que legal! Estou super bem, nem um fogão sujo. Isso é muito Aê! bom, gente. Gostei Isso é de ver, muito bom. Cristiane. Não Olha suja só muita como simples louça, não suja muito funciona, né? fogão. E outra, a gente fica saciado. Gente, você come uma refeição no dia quando você fala, ih, não comi, É, não tô com fome, não é assim? sim.
quando você prioriza a nutrição? Sim. É tão É tão gostoso. É gostoso prático, você ganha tempo para é a fazer outras coisas, liberdade. exatamente. É liberdade que se Isso, a ganha. liberdade que você ganha. A liberdade que se Você ganha. poder, é assim, você estava viajando, você sabe que durante a viagem você não vai querer ficar o tempo inteiro se preocupando com comida. Você Uhum, vai conseguir fazer um jejum espontâneo de boa e fazer uma trilha e fazer um passeio. sim. Não precisa ficar com aquela, ai, será que lá vai ter comida? Será que lá vai ter Não lugar tem para esse medo, você comer? consegue aproveitar, Carregar a marmitinha. desfrutar. Só que é aquilo, né? Uma coisa que a gente aprendeu com o tempo e com a mudança dos hábitos, porque a maioria das pessoas elas viajam pensando já em ficar comendo e como fazer para comer. Sabe que quando eu fiz eu tava na saída da trilha e aí tinha um grupo de pessoas que tinham chegado e eles sentaram para comer, estavam lá comendo lanche, bolacha. E eu tranquilamente só comi o café da manhã e indo embora. Falei, "Ih, tchau." Assim, Falar, olha eu no você acha que eu passado. vou, eu no passado, Eu você no acha que eu vou passado estaria sentar agora agora? Ai, não, falei, procurando agora eu vou repor as salgadinho. energias aqui, porque senão eu não aguento terminar a trilha. Não, a gente não tem isso, gente. É uma liberdade que se ganha muito grande mesmo, assim. E eu sei porque eu já fui dessa de comer a cada 3 horas, era um saco para viajar, porque eu ficava lá levando um monte de coisa e era estressante, porque precisava de um lugar para parar para comer. Enfim, e essa liberdade que a gente ganha quando a gente come comida de verdade, não tem nada que pague. É maravilhoso. Ai, gente, pra mim é a melhor coisa do mundo. E às vezes no início a gente fica com medo de não comer, né? Eu Sim, tenho relatos de alunas que falam isso, Beto, eu tô com medo porque eu não tô com fome, eu tô com medo de não sim, comer. Porque é um hábito que você tinha de que precisava comer a todo momento, a sim, cada 3 horas, que senão você ia ter hipoglicemia, que senão você ia ficar desnutrido. Mas você sim, não estava nem se nutrindo, você estava comendo farinha, gente, você estava comendo exatamente. açúcar, não tem nutrição nenhuma. Sim, E é isso que você falou da trilha. No passado a gente ia estar se vendo ali, carregando nossa barrinha de cereal, uma nossa frutinha, maçãzinha, né? exatamente, exatamente. Hoje a gente vai de boa, faz a trilha em jejum, volta em jejum. Ah, tá, agora que eu cheguei em casa, eu vou ver Sim. aqui o que que eu vou fazer. Se eu já deixei alguma coisa adiantada, vou lá, coloco no forno, Ou ou acende a ou se churrasqueira. planeja também, mas com coisas que sejam práticas, mas que ajudem ali a Isso, fazer uma pausinha estratégica até sentar para comer, né? Hoje a gente entende que o lanche ele é uma questão estratégica para atingir um objetivo final, que é quando você puder sentar realmente e comer. Né? Então tem essa questão também. A isso. gente entende para que serve um lanche, quando realmente precisa ou não, Uhum, né? Então tem isso, e tem uhum, essa questão do planejamento. Mas é libertador uhum. demais. Eu Não que falo, ele como eu seja uma queria na minha obrigação, né? época já saber de tudo isso, assim, porque, olha, teria sido completamente diferente, com certeza. Coloca, assim, se eu soubesse que iria ser tão bom, eu teria colocado logo de início isso como meta. Eu quero ter essa liberdade, mas Sim, depois que você conquista, que você fala, gente, como eu perdi tempo, uhum, né? sim, Como é bom viver assim, livre, viver sem ficar se preocupando o tempo inteiro com alimentação sim, e você poder ter tanta praticidade, ter mais tempo para realizar outras coisas que, né, no final das contas importa muito mais. é, E aí é que tá a questão de você focar a sua alimentação em nutrição, não em prazer, sim, né? O prazer é importante, a alimentação tá vinculada ao prazer também tá, sim. mas não é a coisa mais Não é a importante, prioridade, né? né? E Ela aí tem as que pessoas ser. acabam perdendo de outras coisas. Então, por exemplo, se ela vai viajar, ela acaba às vezes nem perdendo tempo e não conseguindo fazer às vezes tudo que gostaria, porque tá parando, preocupado em comer, enfim. Ou vai para uma reunião de amigos, enfim, que seja, mas só fica ali comendo e mal conversa com os amigos, né? Então, assim, É, precisa equilibrar, cada coisa precisa ter o seu momento certo. Então, se você vai sair para encontrar com seus amigos, então dê atenção aos seus amigos, né? Não, por que você está pensando em comida? Né? Se você vai viajar, dê atenção ao é, lugar. Se você vai num. A não ser que você vai em um aniversário, e aí que é uma questão diferente, um aniversário, é uma festa mesmo. E ainda assim você tem que aprender a fazer as suas escolhas no aniversário. Mas o ponto isso é, aí. o ponto é comer para nutrir e fazer as outras coisas que são também, né? Dar nome aos bois, vamos dizer assim, comer para nutrir e se é para se relacionar, socializar, de fato se socializar. Uhum, bem isso.
Gente, que papo bom que a gente teve aqui, hein? Muito bom. Pois conta pra gente lá no direct se vocês gostaram. Se Sim. tiverem qualquer pergunta, se quiserem enviar depois, Podem mandar, fiquem tranquilos. Pode. a gente responde pelo direct também, Sim. tá? Mi, quer deixar alguma mensagem final pra galera aqui? Quem ainda não segue a Mi, que tá no meu perfil, sigam, não sigam mutuamente aí, né? Sim. Vamos compartilhar, né? Isso que a gente falou de fazer parte de uma comunidade, de seguir pessoas que Sim. estão engajadas no mesmo propósito, é muito positivo, né? Para ajudar vocês nesse processo. Sim, eu acho que, Afinal de contas, nós também vivemos isso. como mensagem final, acho que é mais reforçar o que a gente já falou aqui mesmo, que é se manter motivado comemorando as pequenas vitórias. Elas são importantes, elas precisam acontecer para que você consiga se manter focado, tá? A gente precisa dessa sensação, dessa vitória, vamos dizer assim, para se manter motivado. Então, busquem isso. Não importa se seja uma coisa boba, sabe? Ah, eu tô me sentindo mais energia. Não tem problema, é uma vitória, você não tinha energia antes. Planeje a sua alimentação, planeje, né? Se você, de repente, é corrido na semana, pega um dia na semana que seja menos corrido, um sábado, um domingo, não sei, e planeje as suas refeições. Principalmente se você gosta de variar bastante, planeje as suas refeições. A dieta, ela não é sinônimo de sofrimento, ela pode ser, sim, prazerosa, ela pode ser gostosa, você não precisa passar fome para né, seguir uma dieta para emagrecer e cuidar da sua saúde. Você vai precisar, sim, falar muitos nãos, então tenha isso muito forte, que você vai aprender, vai precisar aprender, se você não sabe, você vai precisar aprender a falar não, porque cada não que você fala para outra pessoa é um sim que você está falando para você. Então é um passo que você está indo no sentido do seu objetivo. Então você vai precisar aprender. E ser disciplinado, né? Disciplinado, disciplinada. Porque sem a disciplina você não vai atingir o seu objetivo. E disciplina é você se propor a fazer algo e fazer. É ser adulto e arcar com as consequências da sua escolha. Então, acho que a mensagem final seria essa, para a pessoa realmente manter ali o foco. Perfeito, gente, que bom esse papo. Adorei te receber aqui, foi muito Adorei legal também, essa obrigada pelo conversa, essa convite. troca. E obrigada a todos que vieram aqui para nos assistir, né? Muito obrigada, Nos gente. acompanha aí Quem nas ficou nossas aí até agora. páginas. Uhum. Quem não conseguiu, ficou de passagem também. Sim. Muito obrigada, Mi. Obrigada, Adorei Beth. conversar com você e até o nosso próximo Até. encontro presencial aqui, Sim, né? Que eu não vejo a hora. com certeza. A gente Um vai beijo. se falando aí nos Tá bom, bastidores. obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada, gente, pela presença.